Continuando a nossa série de vídeos sobre situações de excesso e deficiência e como resolver essas situações de uma maneira geral, dentro do método SAMNA, método das 4 agulhas, nós vamos trabalhar no vídeo de hoje o elemento água, situações em que você tem aqui bexiga e rim envolvidos e como resolver essas situações, partindo sempre de uma regra geral, né? Mesmo formato do outro vídeo em que eu coloquei isso aqui em separado e você faz um exercício aí, porque muitas escolas elas dão provas sobre esse assunto, então é interessante como um exercício de fixação e a gente vai resolvendo junto. Então, dou alguns segundos para que você resolva essa situação de deficiência de rim, ou seja, uma deficiência em água. Eu já dei a cola aqui dos elementos que estão envolvidos, além do elemento água, e dos pontos, e as setinhas aqui, tonificação e sedação. Agora você tem aí alguns segundos para poder resolver, minutos, horas, mas você tem que pausar o vídeo agora para poder, na sequência, vir a solução, ok? Voltamos já. Retomando aqui para a resolução dessa situação, o ideal, sempre que você tem uma situação de desarmonia no pentagrama e está tentando resolver, através de um exercício ou uma prova, né? Os alunos eles têm provas nas escolas sobre esse assunto. A primeira coisa que você deve fazer eu recomendo, né, você fazer, seria anotar as regras gerais. Você tem a situação geral aí, uma ideia, né, um panorama geral aqui, que é a deficiência de água. Num caso de deficiência de um elemento, você tem que tonificar a mãe, né? Então você já sabe que tem que tonificar metal. Aí já é claro, tonificar a mãe, né, tonificar metal. E num caso de uma deficiência de um elemento, né, no caso aqui água, você tem que sedar o avô, o elemento que controla, né, evitando que esse elemento esteja controlando ou controle demasiadamente essa água, essa terra aqui. Pode ser que ela esteja controlando demais a água e gerando aí essa deficiência. E aí é simples, encaixar os pontos R3 e B, baço pâncreas 3. O rim 3 é o ponto terra dentro do, da água, que é o canal envolvido aqui, o zangue envolvido, né? Então você vai sempre usar o canal envolvido e vai sair do canal a característica da acupuntura coreana, né? Já foi explicado isso no vídeo introdutório, é que ela começou a incluir outros canais de outros órgãos. No caso aqui, ela chama o canal do ponto próprio, o ponto terra de terra. E aí foi até um outro vídeo falando sobre as características desse ponto, que ele faz a transmissão direta de um elemento para o outro. Então, por isso você chama esse ponto aqui, que é o ponto terra de terra, e vai sedar esse ponto. R7 e P8 são situações de tonificação, você tem que tonificar a mãe para tonificar o filho. Então, R7 é o ponto de tonificação de rim. Então, no ponto de tonificação de rim, se eu perguntasse numa prova, qual que é a natureza, qual que é o elemento que ele pertence? Ele é o ponto metal de água, porque rim, ele é água. Então, para tonificar a água, você tem que tonificar o metal. Até que já tem a cola, mas mentalmente você pode resolver essa situação. Então, R7 é ponto metal de água e você vai buscar um metal de metal, que é P8. E aqui, tonificar, né, uma situação de tonificação, ficou branquinha a seta aqui, não dá para ver, mas aqui vai dar para ver que é para sedar. Então vamos aqui numa uma outra situação, o ponto de tonificação de fogo seria o quê? Seria um ponto madeira, né? Porque madeira tonifica o fogo. Um ponto de tonificação de terra seria o ponto fogo, porque fogo é o que tonifica a terra, ok? Vamos aqui para o excesso, situação de excesso, rapidinho aqui, tenta resolver e a gente já volta. Retomando, nessa situação a regra geral seria mexer com filho e esse par que eu já falei que é fixo, né? O R3 e o baço 3 eles ficam fixos. O par de controle em todas as situações que envolvem excesso e deficiência nos 5 elementos, ele é fixo.
mostrar isso na tabela no final para vocês. O que muda é o estímulo de sedação ou tonificação. Então vamos lá. Eu tenho que sedar filho, né? Na regra geral, você anota ali na prova, é sedar filho para sedar a mãe. E tonificar a avó para sedar o neto. Se na primeira situação nós sedamos, né? Nessa situação nós tonificamos, porque existe um excesso de rim aqui, de água, muita água, então você precisa daquela terra para fazer uma barragem, né? Para controlar essa água que está em excesso, ela está transbordando aí, uma enchente. Você não coloca aquelas barragens, aqueles sacos ali de terra para criar uma barragem para impedir que aquela enchente entre ou se agrave ali na cidade. Então é a mesma coisa, você tonifica a terra para controlar a água. E aqui, R1, F1, sedando, porque R1 é ponto madeira dentro da água, e é o ponto de sedação, né, de rim, e o F1 é madeira de madeira, o ponto próprio. E a mesma coisa aqui. No caso da bexiga, vamos juntos, né? E aí eu acho que não precisa a gente dar esse tempo para o exercício. No caso da bexiga, deficiência de bexiga é o mesmo algoritmo, a mesma forma de resolver. Tonificar metal, né, para tonificar aqui a água, e sedar a terra para evitar que ela esteja controlando demais essa água e fazendo ela desaparecer. Metal de metal, né, e metal em água. No caso, o meridiano afetado, a bexiga que está afetada, então você vai em metal de água, que seja o ponto de tonificação de bexiga, e vai no ponto próprio do intestino grosso. E vai tonificar. Sumiu aqui de novo. Próximo eu coloco pretinho aqui, ou vermelhinho, amarelo. E os pontos bexiga 54 e estômago 36 são pontos terra. Terra em água, terra em bexiga e terra de terra, super terra aí. O ponto próprio deve ser sedado nesse caso, porque você tem uma situação de deficiência. E agora, no caso de um excesso de bexiga, dou um tempo para que você, por favor, tente resolver aí na sua casa ou no espaço em que você está assistindo esse vídeo. Vamos para a resolução. Espero que você tenha acertado. A resolução é simples, é uma situação de excesso. Você tem que sedar na regra geral, né? Sedar filho para sedar mãe, tonificar avô para sedar o neto. Então, vamos nos pontos. Tem que buscar o ponto madeira de água e o ponto madeira em madeira, né, no canal madeira, para você fazer a sedação aqui. Então, fica até tranquilo de você visualizar aqui, ó, são 4 pontos. Você tem que buscar madeira de madeira. O único elemento, o único ponto que pertence à madeira aqui, nessa cola que foi dada, é VB. Então a gente já sabe, já conclui que é esse par aqui, que bexiga 65 e VB 41 estão nessa posição, porque madeira de madeira é o único canal madeira aqui, né, os outros são água e terra. Então aqui você tem terra em terra. O único canal terra que você tem aqui é estômago. Então você sabe que você tem que posicionar aqui. Já dei essa ajuda, né? Já dei uma colinha. Se você foi observador ou observadora, você já percebeu isso aqui. Que o intuito de eu ter dado essa colinha aqui é para você conseguir visualizar direto aqui nos pontos e saber encaixar. Né? Aqui, BB41, sedando, sedar filho para sedar a mãe. E bexiga 54, estômago 36, tonificando, porque esse neto aqui está muito elevado, você tem que dar um tônico para os avós, para eles poderem controlar, aí, eles estão exaustos e precisam controlar o neto ou os netos aqui. Então, bexiga 65, madeira, né, dentro de água, e VB 41 é madeira de madeira, o ponto próprio. E a mesma coisa aqui, bexiga 54, terra em água, e terra em terra, o estômago 36. Então a gente encerra aí a nossa exercício de fixação. Espero que vocês estejam gostando. A ideia minha aqui do professor Luiz Andrada. Baixem aí, se você ainda não baixou, o nosso e-book,
o SAM, no SAM, acupunturabrasil.org. No e-book há muito mais detalhes, né, sobre essas técnicas, e a gente trabalha só o básico aqui, os pontos que a gente acha que são essenciais e elementares para que os alunos possam dar a largada nessa técnica maravilhosa. Até o próximo e tchau!